mais uma oportunidade. Nós estamos aqui nesse templo unidos e reunidos em nome do Senhor para adorarmos ao seu nome. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês que deixaram alguma coisa de lado para estarem aqui. A gente teve que renunciar a alguma coisa para chegar aqui e Deus nos guardou até esse lugar. Se nós estamos aqui não é por sorte nem por azar, mas é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu sempre digo que é uma honra muito grande. Toda vez que você chegar dentro de um templo, agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele, porque é uma honra muito grande aqui das igrejas evangélicas brasileiras. Se a gente olhar, por exemplo, os nossos irmãos da China, eles não têm essas oportunidades que a gente tem. Muitos estão adorando a Deus quando dá, em cavernas, em casas escondidas. Muitos estão sendo pegos e mortos, tendo as mãos, os braços dilacerados. E aqui no Brasil nós temos muitas oportunidades de entrar em muitos templos para adorar ao nome do Senhor. E às vezes nós faltamos culto por besteira, sim ou não? Faltamos culto à toa e não valorizamos o que Deus tem nos dado de oportunidade. Mas graças a Deus que nós chegamos aqui nessa noite. E se nós chegamos, nós devemos glorificar ao nome do Senhor, que Ele está presente aqui em nosso meio para ser adorado. A minha gratidão por entrar mais uma vez por essas portas e poder pregar o Evangelho é sempre uma honra muito grande. A última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, foi no culto jovem, e foi um culto muito abençoado, uma noite muito linda que Deus nos concedeu. Eu estou feliz de poder estar aqui com vocês para pregar o Evangelho aqui nessa noite. Feliz de rever meus tios, minha tia Janete, meu tio Pastor Alberto. Deus abençoe. Não estava aqui no culto jovem, né? Não estava. E eu estava com saudade de vocês. Eu sempre glorifico muito a Deus pela vida deles. Costumo dizer aqui em outros lugares, se eu sei um pouco hoje da Bíblia, eu agradeço muito ao Senhor pela vida do meu tio, Pastor Alberto. Irmãos, valorizem o pastor que vocês têm. É difícil e está difícil demais achar um pastor que ama a palavra de Deus, que ama ensinar a palavra de Deus. Valorize. Sugue o máximo que vocês puderem dele, dos obreiros aqui que ensinam, porque a gente não pode entrar ano, passar ano, sair ano e viver como meninos espirituais, tomando leite todo culto, leite espiritual. A gente precisa crescer na presença de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, e eu glorifico a Deus pela vida dos santos que estão aqui nessa noite. Quero pregar nessa noite sobre o tema "O noivo vem aí". Mateus capítulo de número 25. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 13. Meu amigo Robson, Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Ele entrou em contato comigo, me ligando, e eu estava devendo aí. Falei, não, eu vou estar lá em nome de Jesus. E Deus nos concedeu essa oportunidade. Eu estou muito grato a Ele. Deus, a Ele pelo convite e a todo o corpo ministerial. Deus abençoe a todos vocês, essa igreja. Quem achou o texto diz amém. Amém. Mateus capítulo de número 25 tem como título a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se
à porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Toma o seu assento. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e pensando na igreja evangélica brasileira e também na igreja de Cristo ao redor do mundo. E é possível a gente ter essa percepção de algumas décadas atrás, 30, 40, 50 anos atrás, a volta de Cristo em muitos lugares, e me atrevo a dizer que na maioria das igrejas, a volta de Cristo deixou de ser pregada, deixou de ser ensinada e, consequentemente, deixou de ser desejada, almejada pela igreja. Isso entristece, porque muitos pastores, obreiros, principalmente os pregadores, os itinerantes, têm cometido esse erro, que é um erro gravíssimo, gravíssimo, de deixar a mensagem da volta de Cristo de lado e se descambar para o lado do triunfalismo, mensagens de vitória, portas abertas, que o gigante vai cair, que as portas vão se abrir, que nós estamos recebendo chaves da parte de Deus. Muitos estão se descambando para esse lado e, consequentemente, nós aprendemos que, com isso, a igreja está, de certa forma, como essas 10 virgens ou 10 noivas da parábola, e que muitos crentes estão dormindo, adormecidos, não conseguem mais desejar o céu, não conseguem mais pensar na volta de Cristo, não conseguem mais almejar a volta de Cristo e, consequentemente, dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me chama a atenção é que esse é o ponto mais triste e preocupante para nós, é que a maioria dos crentes não desejam o céu. A gente ouve dos crentes antigos que muitos deles diziam que já acordavam e a primeira coisa que pensavam era justamente isso, sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre esse lindo e único momento em que vai acontecer com a igreja do Senhor. Me chama a atenção é que os crentes de Corinto, por exemplo, se você ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, dentre muitas questões, problemas que Paulo vai tratar na carta, muitas perguntas que ele vai responder, uma delas é justamente essa. Os crentes de Corinto tinham a curiosidade sobre a volta de Jesus, e eles perguntaram: Paulo, apóstolo, quando Jesus voltar, como é que vai acontecer? Os que morreram com ele vão ressuscitar primeiro? Nós, os que estivermos vivos, iremos primeiro? Eles tinham essa curiosidade, e entristece o meu coração de olhar para muitos irmãos hoje, para muitas igrejas hoje, e perceber que a gente fala de tantos assuntos terrenos, assuntos supérfluos, assuntos corriqueiros. Falamos sobre futebol, falamos sobre reality show, falamos sobre filmes, falamos sobre séries, quase não ouvimos conversas sobre os assuntos do arrebatamento da igreja. Aleluia. Sobre os assuntos dos céus. Quase não ouvimos mais pessoas que abrem a boca para dizer que almejam o céu, para terem curiosidade de, ao menos, ter esse pensamento de o que vai acontecer, como é que vai ser quando Jesus voltar, quando ele aparecer nos ares para buscar a sua igreja. Os crentes de Corinto tinham esse pensamento
tinham essa dúvida, colocaram para fora, e é o que falta em muitos de nós nos dias atuais. Aleluia. Eu ainda quero destacar nessa introdução para nós que a Bíblia fala-nos 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo que a primeira. Nós temos na Bíblia, por exemplo, 1817 referências bíblicas acerca da segunda vinda de Jesus, que ele virá para buscar a sua igreja. Se eu creio na Bíblia, se eu creio nas promessas da Bíblia, se eu creio que Cristo veio na primeira vez, nascido de uma virgem, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Se eu creio nisso, eu creio mais ainda que Jesus foi, deixou o Espírito Santo, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja a qualquer momento. Eu tenho essa esperança em meu coração. O texto que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 25, ele nos fala sobre uma parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens. O que é uma parábola? Se a gente pega essa palavra, parábola, na língua grega, parábole, significa colocar ao lado. Ou seja, Jesus pegava uma verdade terrena, colocava de um lado, pegava uma verdade espiritual, colocava do outro lado, juntava as duas verdades e aplicava como ensinamento para as pessoas que estavam ouvindo. Parábola também, se a gente estudar mais a fundo, é uma história com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinha como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. E se vocês prestarem atenção aqui nessa parábola das 10 virgens, se vocês lerem palavra por palavra, versículo por versículo, vocês vão entender que o principal objetivo de Jesus em ensinar e aplicar essa parábola das 10 virgens é nos ensinar sobre o assunto da vigilância, que ele vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja e nós precisamos estar todos os dias vigilantes. Ter isso em mente, que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós não podemos ficar dormindo. É por isso que ele aplicou essa parábola. E aqui eu quero destacar algumas lições e aprender com vocês aqui nessa noite. Olhando para essa parábola, eu quero destacar os primeiros versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 25, versículo 3 e 4 está escrito: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. A primeira lição que eu quero destacar aqui para nós é que nós não podemos deixar a chama apagar. Casamento judaico acontecia normalmente à noite, durava normalmente até uma semana e começava na casa da noiva. As damas de honra ou as noivas, as virgens, ficavam na casa da noiva. O esposo ou o noivo ficava em sua casa. O cortejo começava quando o noivo saía de sua casa e ia em direção à casa da noiva para buscar a noiva para começar o casamento. É aí que a palavra é aplicada, porque as damas de honra ou as virgens da parábola, como o casamento era à noite, elas precisavam manter as lamparinas acesas. Porque lamparina apagada, ninguém entrava no casamento. Para participar do cortejo, que era à noite, para participar do casamento, as lâmpadas ou as tochas precisavam estar acesas. E é essa palavra que a gente precisa agarrar em nosso coração. Ninguém vai para o céu com o altar do coração apagado. Para nós encontrarmos com Jesus, o altar do nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo e precisa estar com a chama do altar do Espírito Santo acesa em nosso coração. Essa é a primeira lição que Jesus nos ensina, me chama a atenção. Eu quero destacar
3 coisas para nós. O que eu devo fazer para manter a chama acesa no altar do meu coração? Em primeiro lugar, o que você precisa fazer é cultivar uma vida de oração para manter essa chama acesa. Queridos, não há vida cheia do Espírito Santo se a gente não tem uma vida de intimidade com Deus e oração. A gente pode pular, pode rodar, pode cantar bem, pode pregar bem, mas se a gente não tem prazer na oração, se a gente não ora, nós nunca seremos um crente cheio do Espírito Santo. Não quero ser saudosista, mas a gente olha para o passado, para a igreja antiga, os crentes tinham prazer de vir antes de começar o culto, para dobrar o joelho, para orar ao Senhor. Hoje tem muitos crentes que têm prazer em chegar atrasado e dizer: não quero participar da oração, não tem prazer na oração, não tem prazer em dobrar os joelhos. E quem não tem prazer de orar também não tem poder de Deus, também não tem virtude do céu. Queridos, Deus está nos chamando nessa noite para essa responsabilidade em viver uma vida de oração, para a gente manter essa chama acesa no altar do nosso coração, para quando Jesus voltar, aleluia, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares e o nome dele será glorificado em nossa vida. Mas a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso ser um crente que vive uma vida de oração. A gente tem um negócio, um pensamento, é que a maioria dos crentes de antigamente, eles oravam horas como se fossem minutos. E muitos da nossa geração oram minutos como se fossem horas. Aleluia! A gente vive em uma geração de crentes, infelizmente, irmãos. A maioria ora, mas ora só quando está precisando de alguma coisa. A porta está aberta? Não oro. Estou empregado? Não oro. Tenho saúde? Não oro. Está tudo bem em casa? Não oro. Quando Jeová começa a apertar o parafuso, a gente corre para uma vida de oração. Queridos, Deus não gosta de filhos interesseiros. Deus gosta de filhos que se aproximam dele porque o amam, porque amam estar em sua presença. E é isso que Deus quer falar conosco aqui nessa noite sobre oração. Aleluia! Quantas oportunidades Deus tem nos dado de orar? Quantas vezes nós acordamos de madrugada, nós não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando para uma vida de oração. Aleluia! Quantas vezes durante o dia Deus nos dá a oportunidade de entrar para o nosso quarto, de fechar a porta e orar ao Senhor, e muitas vezes nós não fazemos isso. Quantas informações chegam até nós de pessoas enfermas, desempregadas, famintas, necessitadas, moribundas, oprimidas, e nós não oramos. Mas quando o vento chega em nossa casa, a gente começa a pedir oração para todo mundo. O que você quer que Deus faça na sua vida, faça primeiro por alguém. Ore por alguém, dobre o joelho por alguém. Deus está nos chamando nessa noite novamente, dizendo: viva uma vida de oração, que a chama do Espírito Santo na sua vida, não está no seu coração, ela vai se manter acesa. Você está entendendo essa palavra? Diga graças a Deus. Diga comigo: eu preciso viver uma vida de oração. Segunda coisa que a gente precisa fazer para manter a chama acesa em nosso coração é estar conectado com a palavra de Deus. Querido igreja, nós precisamos amar a palavra de Deus, estar conectados com a palavra de Deus, ter prazer de abrir a Bíblia e ler, e meditar, e estudar a palavra de Deus. O que eu vou dizer aqui é uma palavra, uma expressão muito forte, mas eu preciso dizer. Tem crente que inventa desculpa demais. E diz: não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler. Você é crente, querido. Essa desculpa não cabe mais a você. Tem coisas que você fazia antes da conversão que não deve fazer mais. E tem coisas que você não fazia que agora tem que fazer. Uma delas é ler a Bíblia Sagrada. Aleluia! Respondam para mim: cabe a um crente dizer não gosto de adorar a Deus? Não cabe. Cabe a um crente não gosto de orar
e se agarrar a essa desculpa, não cabe, também não cabe a nós. Dizer não gosto de ler e a gente deixa a palavra de Deus de lado. E no altar do nosso coração começa a entrar cinzas, começa a entrar poeira, começa a entrar sujeira, porque é a palavra de Deus que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, e se nós estamos distante dela, não tem como o altar do nosso coração se manter com a chama acesa. O salmista nos ensina no Salmo 1: bem-aventurado, mais do que feliz, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará para a glória de Deus. Queridos, nós somos chamados a amar a palavra, a viver a palavra, e se nós estivermos distantes, nós nunca teremos esse prazer de continuar amando a palavra. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: quer manter a chama acesa no altar do seu coração e seja conectado com a palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, ame a palavra, busque a palavra, e a chama manterá acesa no altar do seu coração. Aleluia! Glória a Deus! A gente precisa estar conectado com a palavra de Deus. Há um conselho para você: não deixe que a correria do dia te afaste de um tempo a sós para você meditar na palavra de Deus. Aproveite as oportunidades que você tem durante o dia. Separe uma hora do dia, um tempo do dia, para você se afastar de tudo e de todos e meditar na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus usa uma expressão que me chama a atenção. Ele diz o seguinte: já era para vocês serem mestres, estarem ensinando alguém, mas vocês ainda necessitam de um leite espiritual. O que ele está ensinando? E essa expressão é muito forte, queridos. Tempo de igreja, tempo de casa não diz absolutamente nada. Tem crente que está na igreja há 10 anos, nunca leu um livro da Bíblia inteiro. Um livro da Bíblia inteiro. Crente de tempo de casa, de igreja, não quer dizer nada. Tem obreiros que tomam banho de Bíblia de membros. Passa tempo, vem tempo, e os obreiros não conseguem crescer. O que Deus está dizendo para nós é que a gente precisa aproveitar as oportunidades para crescer em graça e também crescer em conhecimento. Palavra e oração sempre andarão juntas. Não adianta ter muita luz na mente, muita teologia, muita letra, mas se não vive uma vida de oração. Vai pregar, mas as suas palavras serão secas. Não tem fogo, não tem fervor, não tem o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Também não adianta só orar e deixar a palavra de Deus de lado. Tem muito fogo no coração, mas não tem nenhuma luz na mente. O que a gente precisa fazer é ser um crente equilibrado, é ter Bíblia e também viver uma vida de oração. Fazendo isso, queridos, não tem diabo, não tem homem que nos pare. A gente sempre vai avançar e a chama sempre manterá acesa no altar do nosso coração. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém? A gente precisa disso, essa primeira lição é que a chama não pode se apagar. A segunda lição que eu quero destacar para nós aqui desse texto é que a gente precisa vigiar, porque está chegando o dia da porta se fechar. Você pode acompanhar comigo o versículo 10 do capítulo 25? Olha o que diz a palavra de Deus: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? E fechou-se a porta. Queridos, isso aqui é terrível demais. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo.
Quando você chegar em casa, eu quero te convidar a meditar e refletir no que Cristo ensinou. Em Mateus capítulo 24, versículo 37. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. Eles bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, só pensavam em assuntos terrenos, assuntos corriqueiros. Assim também vai acontecer quando Jesus voltar. Queridos, nós estamos aqui na terra, mas grave isso, nós não somos daqui não. Tem um lar celestial preparado para nós. Nós não podemos ficar agarrados a bênçãos terrenas, a casa, a bens, a assuntos aqui da terra, em que o nosso coração fica enraizado aqui nesse lugar. Não! Nós somos daqui, estamos aqui momentaneamente, mas quando Jesus voltar, nós iremos encontrar com Cristo nos ares. Tem um céu de glória preparado para nós, e eu quero liberar essa palavra para o seu coração. Almeje o céu, pense no céu, não se agarre a nada aqui nessa terra, porque quando Jesus voltar, a porta vai se fechar e nós não teremos mais oportunidades. Bendito seja o Senhor por essa palavra. Cristo nos ensina isso. Cristo nos ensina isso. Eu quero dizer algo para vocês, que a gente precisa tomar cuidado para a gente não ser contaminado com as pessoas que andam ao nosso lado. Tome cuidado, queridos, com quem você anda, com quem você ouve, com quem você tem feito aliança. Porque se a gente anda com qualquer um, estabelece aliança com qualquer um, se a gente dar ouvidos às palavras de qualquer um, queridos, nós corremos um grande risco do nosso coração se contaminar. Se a gente anda com pessoas que só pensam aqui nessa terra, que só almejam coisas aqui dessa terra e não conseguem almejar os céus, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ao invés de a gente ser contaminado, a gente precisa